Boa tarde. Eu chamo aqui o nosso convidado mais do que especial, o filósofo, o escritor, ou escritor-filósofo, não sei como, né? Sei quem vem antes, vem depois. Maurício Salles Vasconcelos. Por favor, Maurício, sente. Filósofo supersticioso, ó. Já viu isso? Sim, porque tem o lado Brasil, o lado acaso das coisas, né? Nós temos que nos resguardar, prestar atenção a coisas, né, que nos jogam assim a possíveis acidentes, incidentes. Maurício Salles Vasconcelos, nosso convidado especial. Ele nasceu no Rio de Janeiro e vive em São Paulo desde 2005. Seus livros mais recentes, entre muitos nos campos da poesia, da narrativa e do ensaio, são Vocal, de 2022, Desde os anos 2000, Minha Vida, Poema Prosa, em 2020, Seriado Romance, de 2021, Em Tempo Extremo Poema, ensaio publicado por Edições Esgotadas, Lisboa, em 2022, livro Telefone Rua, estudo poético musical referente à ópera esternofônica composta em parceria com o músico Marcos Siqueira, editado em 2022. Ele atua no programa de pós-graduação e estudos comparados de literaturas de língua portuguesa na Universidade de São Paulo. Esse é o nosso convidado. A minha biografia, porque ele é muito modesto, né? Lógico que ele é muito mais do que isso, né? Mas o que nos traz aqui hoje, o gancho, é a publicação de um romance, a última obra, né, literária, filosófica do Maurício. Esse livro
está ali, está à venda, foi publicado pela Letra Selvagem, que é a nossa editora, a editora que está promovendo essa feira do livro aqui, com a ajuda de vários parceiros, né? E aqui eu quero mencionar, eu sempre faço questão de dizer o nome dos parceiros, que sem eles não haveria isso aqui, né? A começar pela Tarobá Empreendimentos, que é uma empresa que constrói e administra rodoviárias no território brasileiro. A sede da Tarobá é lá em Foz do Iguaçu, né? E a Tarobá abraçou esse projeto com muita alegria e euforia até. É tanto que nós estamos assim na expectativa de replicar, né, essa feira em outras rodoviárias do Brasil, não só aqui, mas em outras rodoviárias, né? Outra parceira muito importante é a Prefeitura de Taubaté, né? Através da Secretaria de Educação, que vai trazer os alunos da rede municipal para os eventos. Amanhã teremos uma contação de história, por sinal que a contadora está aqui, né? Tereza Cristina Bendini, que tem um belo livro publicado pela nossa editora, que se chama Krenak, O Menino dos Braços Compridos, né? Ela vai estar fazendo essa contação e com os alunos da rede municipal, tá? A TV Novo Tempo já agendou, vai estar aí, viu, Tereza? Amanhã, não falte, hein? As crianças vão vir aí, né? A Secretaria de Cultura também, né, do município, está engajada nisso, através do secretário Fernando Pascoal. A secretária de Educação é a Suelen Miragaia, não sei se vocês conhecem. Por que eu estou citando isso? Porque a cultura é assim, os governos passam, mas a cultura fica. A cultura é a vida, está impregnada, né, na vida das pessoas. Embora, né, a prefeitura esteja dirigida, né, por um prefeito eleito pelo povo, democraticamente, né, com o qual nós não nos afinamos, eu e Nicodemos, mas pouco importa o que Nicodemos acha, né? Mas a máquina da prefeitura tem trabalhado pela cultura, e nós temos de falar isso, né? O secretário recebeu com muito carinho, estão abraçando esse projeto, né? Outra parceira muito importante está ali, né? A Cláudia Mello, o Jefferson, cadê o Jefferson? Saiu, né? O Mário Jefferson, que é o esposo dela, que dirige, são diretores da TV Cidade de Taubaté, uma televisão comunitária muito importante, que tem dado apoio, né, a iniciativas como essa. Nós está ali filmando, né? Faz entrevistas com as pessoas que nós trazemos aqui, e vai estar certamente, né, na coordenação da segunda Flirt, que vamos fazer ano que vem aqui, né, Cláudia? Muito obrigado, Cláudia, né? Também, né, a Literarte, Quilometrate, desculpe, errei o nome do parceiro e já vai tirar o apoio. O Daniel entende tudo de som, tudo e mais um pouco, e de cinema também, né, e várias outras coisas. É um grande companheiro daqui, né? Essa instalação profissional, né, muito bonita. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado. Sem teu apoio, não teríamos isso aqui. Muito obrigado. Tá? E também quero agradecer aos funcionários, às pessoas que estão cuidando das vendagens dos livros, né? Os livros são mais importantes do que os autores, na minha opinião. Tá? O autor se vai, mas os livros ficam, né? Machado de Assis eu não conheço. Morreu, tá lá, né? Mas os livros deles estão aqui. Graciliano Ramos foi embora. Guimarães Rosa não viveu muito, mas os livros ficam e a gente, através dos livros, a gente vai, né, vamos nos cultivando, não é isso? Eu quero agradecer também as pessoas que estão aqui, são professores, alguns eu conheço, Paulo Pereira, uma parceira importante, a Academia Taubatiana de Letras, e temos aqui um acadêmico importante, né, doutor Paulo Pereira, que é escritor, faz belos livros, né, de interesse aqui na nossa região, especialmente sobre Redenção da Serra, onde ele nasceu. É um historiador, considero ele um bom historiador.
Obrigado, viu, Paulo, por estar aqui, né? E a academia vai estar aqui depois de amanhã, né, fazendo um sarau aqui, acadêmicos. Eu tenho a honra de integrar, né, os quadros da Academia Tabatina de Letras, a convite desse acadêmico e de outros. Né? Obrigado. Tá? Bom, agora vamos começar propriamente, né, a nossa conversa. Eu não sei por onde começar, porque se vocês vão ler, eu aconselho que vocês recomendo que comprem esse romance. Tá? Acabei de dizer para ele que ele é da linhagem de um Sartre, tá? Um grande filósofo que usou o gênero literário, né? Romance, escreveu, por exemplo, Com a Morte na Alma, né? Também escreveu textos dramatúrgicos, O Diabo e Bom Deus, por exemplo, eu lembro, né? Grandes textos filosóficos, mas com uma qualidade literária, narrativa, dramática, né? Muito grande também. Então o romance dele, você vê como romance, é um romance, mas é um romance revolucionário, né? Tanto na forma, na estrutura, ele rompe com os gêneros literários, mas mantém o fio narrativo, e é um fio dramático. A vida, né? A vida do Marcelo está nesse romance. Esse romance a gente se emociona, né? E tem acadêmicos que se atrevem, se metem a escrever ficção, fica uma coisa muito insossa, muito, né? Só técnica, né? Mas eu não vou adiantar. Eu recomendo que no final o Maurício vai sentar naquela mesa e vai dar um autógrafo, né, desse livro. Maurício, muito obrigado por ter aceitado o convite nosso, tá? E agora eu acho que eu vou passar o microfone para você se apresentar, né, falar alguma coisa. E você anunciou que vai fazer uma palestra performance, né? Eu estou muito curioso para ver um filósofo, né, fazer o que é a performance de um filósofo aqui hoje. Então o microfone é seu, o espaço é seu, o tempo é seu. Talvez no curso, se eu sentir que há um espaço que não é inconveniente, eu faço uma ou duas perguntas. Não, tá? eu gostaria de dialogar. Pode ser. Então vamos bater um papo. Faz um ato, não é? Apresenta um pouco, dialoga. Isso. Acho legal. Nós vamos bater um papo aqui, mas que é um momento que nós vamos abrir para vocês. Sim, tá? sempre conversa. Isso, uma conversa, um diálogo. Filosofia é isso, né? Sim. Filosofia é isso, é perguntar, né? Bom, a relação com a escrita e ver filmes. Estou vendo filmes, escrevo. Há algo conceitual no trabalho da escrita, no romance. Eu vejo filmes e me mobilizo a escrever, mas sou visto. O que é muito interessante na relação com o cinema é que não se faz apenas uma avaliação, uma crítica do que se está assistindo. O cinema está sendo gravado, né? O cinema é o que eu gostaria de ter, até me pediram, porque assim, o cinema nos capta, ele está intimamente ligado com um tipo de ação sobre quem vê. Não é um ato só de gosto intelectivo, avaliativo, com seleções de filmes. O cinema tem essa força de captar um instante muito depressa. Não é? A televisão também pegou algo dessa força narrativa, até de uma maneira diária, não é? A importância da teledramaturgia está em toda noite revelar esse espaço. Porque eu também sou muito fascinado com esse lugar do narrador à noite. Mas o cinema é um complexo visual, narrativo, comportamental. Os corpos são presentificados, esses corpos têm roupa, têm tempo, têm perfis, têm sexualidade, tem uma série de atrativos, a moda, a questões cruciais das épocas.
últimas décadas nos cinemas. Não é as últimas décadas dos cinemas, mas como o tempo vai sendo absorvido nos filmes e contam uma história de procedimentos, de posturas humanas do desenrolar das épocas, a tal ponto que favorece de uma maneira muito veloz, muito dinâmica agora, não é? Com download de filmes, com streamings, que a gente possa ir a diferentes épocas e relacionar com o que vivemos, especialmente hoje, que é algo irrepetível, né? Porque tem uma dinâmica muito interessante, né? Acho que é o conceito de modernidade moderna, que é essencial que se capte aquilo que é o efêmero, que só acontece agora. Mas há que existir uma força de convocação de realidades pretéritas, de referências que permanecem. A literatura, sem dúvida, todas as artes contêm isso, mas há a dinâmica das imagens no cinema, não é? Esse movimento das imagens pertencem a um tempo, sem dúvida. É um movimento de figuras típicas de uma época, né? Mas, pelo fator da revisão de um filme que a gente pode ver juntamente com o filme de agora, cria-se o que? Um painel muito vivo de inter-relações. Foi por aí que eu fui. Então, assim, tudo começa naquela conversa, não é? Com a criança. Hoje você vai assistir a um musical. Não, meu filho vai ver uma chanchada hoje, porque eu quero, segunda-feira, o Cinema do Bairro está apresentando um filme de estreia com Oscarito, Zé Trindade, não é? Grande Otelo, e quantas mais, até Norma Bengel, e vão surgindo os nomes do Brasil. Não, meu filho vai ver um filme de ação, nada de música. Vem. Nós vamos brigar de novo, Jaime. Venha. Não. Eu quero um filme de diversão, mãe. Só de diversão, meu pai. Isso me entretém, eu fico durante um tempo infinito me divertindo com o que eu acabei de ver. O que é que esse menino, toda vez que sai do cinema, se gruda numa revista e começa a rabiscar e inventar histórias em voz alta? Para de escrever, garoto. Não me deixam de me levar ao cinema. E assim vou crescendo com uma mãe que quer se parecer com Sarita Montiel e distribuir violeteras quando passa pela rua. Ela usa um vestido rabo de peixe, os olhos dos homens passam para aquela morena, se encantam, alguns dizem graça, e o filho fica furioso. Mas vai assistir Jerry Lewis, vai ver Walt Disney, vai ver Mazzaropi. Essa é uma grande pedida, porque a diversão atravessou o tempo. Aquilo que parecia entretenimento tomou essa criança. Passado um tempo, qual é o grande interesse? Assistir filmes proibidos. Eu tenho 18 anos, sim. Não, você tem 19 ou 91. Decide, pode entrar.
Macunaíma, Teorema, Mulheres Apaixonadas, Sexy Gang. Aparecem as mulheres nuas com uma tarja branca, não preta, branca, no meio das pernas. Cinema Poeira. Os mais velhos aqui, próximos da minha geração, vão saber o que é isso. Os mais novos não tiveram esse prazer de burlar a idade e passar debaixo da cortina da interdição. Mulheres nuas às 15 horas da tarde, Rua Getúlio, Rio de Janeiro. Então eu comecei a contar, aquele garoto, né? Ginasiano, como se chamava na época, para os colegas da escola: olha, tem um cinema na Rua Getúlio, do outro lado do Meia, zona norte do Rio, que deixa você assistir os filmes de toda a vida. Vai uma turma assistir aos filmes. Sexy Gang, essa é a pedida. As mulheres estão quase nuas. Nuas para nós. Conseguimos ver. Vai comigo uma colega, a única da turma, e me ensina a fazer sexo na plateia. Eu gosto, não só vendo, vivendo cinema do lado de cá. Então é escrita tudo isso. Esses coleguinhas da escola começam a se preparar para o pré-vestibular. Tudo linguagem de pessoas mais velhas como eu, né? Anos 70. Começa a se especializar em profissões que têm rentabilidade. O engenheiro, o biólogo, o executivo, o administrador. E o garoto só quer ver filmes e ler, contar histórias, fantasiar. Começa a frequentar sozinho, solitariamente, cineclubes, não videoclubes para levar para casa o VHS. Solidão. Bergman Antonioni, Aventura Persona, filmes de arte. Aventura Persona, Luiz Sérgio Persson, São Paulo Sociedade Anônima, Zé do Caixão. Cineclubes. Passa um longo tempo até que é possível encontrar uma companheira para assistir essas sessões. As pessoas não querem saber de arte na época da ditadura, filmes mirabolantes, não, é tão cabeça. Não, é de corpo inteiro. Bergman Antonioni, Zé do Caixão. Zé do Caixão faz arte também. Abriu o caixão. Passado uma época, algumas décadas, os cinemas estão disponíveis em VHS. Ele está casado, junto com a mulher, faz sessões contínuas com VHS. Em casa, amor, cinema, os filmes que vão sendo compactados de diferentes épocas. Um Gosto de Mel, Perdida. De tantas épocas é possível ver filmes. Amor, Palavra Prostituta, Carlos Reichenbach. A história vai se desenrolando, as normas do cinema se tornam mais acessíveis. Você pode ver filmes de diferentes épocas, o cinema junto com a literatura, e eis que um homem, já depois dos 40 anos, se especializa, é um estudioso. Fica tão concentrado que a solidão volta a se acentuar. Mas o cinema é um instrumento para entender as décadas que vão se desenrolando, até o streaming, meio século de vida, virada do milênio.
É o caso de se dizer que eu escrevo e faço cinema ao escrever, é uma busca. Mas eu diria também, o cinema me faz. Alguma questão? Tantas questões, né? Sim. Porque isso é interessante, ao mesmo tempo que ele fala de vida, você que está contando é um enredo da vida dele, se eu entendi, né? É um percurso da criança, né, que passa pela infância, o local onde nasceu, os filmes que assistiu, né? Mas ele vai pontuando com o crescimento intelectual dele, a compreensão do mundo, né? Mas é um percurso estético também, estético, vivencial, vida e estética, né? Aí eu te pergunto, para você hoje ser um romancista, e que é romancista, né? Eu acho que esse teu livro aí, ele não só rompe barreiras, ele rompe épocas. Eu sou Nicodemos, me chamo às vezes de Nostradamus, profeta. Adoro esse livro, viu? Não só porque editei, você vai ver, né? Então eu te pergunto assim, o cinema, esse percurso no cinema, nos cineclubes, VHS, né? Em que medida que isso, quer dizer, te aproximou ou te afastou do livro, da literatura? Como é que você consegue trabalhar essas duas linguagens, né, que são diferentes? Nunca me afastou, porque eu me interessava sempre pela narrativa ali, né, dos filmes, o que se construía, né? Eu fiquei muito ligado nos filmes, uma professora me jogou no científico, filmes de arte. Aí eu comecei a ver, e eu vi no cinema Poeira, né, junto com filmes pretensamente pornôs da época, né, picantes, mas que não mostrava coisa explícita, né, e aquela garotada sedenta, né, desculpe o termo, foda difícil de décadas passadas, iam ao cinema em busca disso. Aí um dia eu vi Teorema no cinema Poeira, né? Fiquei perturbado, que filme estranho. Uma empregada deu uma alucinação, vira santa, porque foi tocada por um visitante que entra numa casa de família, né? Pierpaolo Pasolini, né? Hoje. Então, assim, essa frequência toda, né, dos filmes, isso estava tão ligado a quê? Para mim, começou a ser uma instigação, eu vi filmes complexos e começar, vamos dizer de uma maneira assim, que talvez não seja justa, mas é que é uma questão filosófica, é uma questão, né, para você esmiuçar, entender a construção. Isso me fascina até hoje. Você captar a construção da narratividade com imagem, com movimento, com conceitos vários, né? Envolvendo tudo, né? O cinema coloca os personagens em cenas. Ali tem muitas possibilidades para você ver as relações históricas e por vir, né, daquelas humanidades tornadas corpos cinematográficos. Então eu gostava de tentar entender a chave do filme, né? Isso me fascinou e era junto com a escrita, né, com a literatura, porque eu também cedo fui para a escrita, né? Eu vivi uma grande solidão nessa época, até nessa performance que eu vi, que eu tentei fazer para vocês. O quê? Anos 1970, início dos 70, eu começando minha adolescência, né? A escolha pela arte era muito difícil com as pessoas da minha, vamos dizer, idade, né? Então eu não conversava praticamente com ninguém. Tinha aqui um amigo, um primo
que era ator, né? Até um ator hoje famoso, paraibano, que me lançou uma possibilidade. Existe arte, e tem gente que faz isso, até que eu chegasse na universidade e encontrasse pessoas para dialogar, né? Porque num bairro do Rio, ainda mais na Zona Norte, ninguém se interessava por isso. Eu demorei para encontrar minha turma, gente para dialogar. De vez em quando tinha um encontro assim, né? Então, esses tipos, e a concepção desse romance, eu fico muito feliz com a sintonia com o livro, viu? O que aconteceu? O início desse movimento todo começou na cidade de Petrópolis, né? Nos Estados Unidos, sou carioca. Aí uma tia foi morar lá por causa do calor e tal, ela não gostava, e eu fui passar um verão em 71 lá, o tempo, e com 14 anos, né? E aquela idade terrível, foi um dos piores momentos. E eu encontrei numa cidade pequena um modo de andar, de descobrir coisas, indo ao cinema, caçando filme. Começou aí. E o que aconteceu? Eu já estava elaborando esse romance, né, com uma relação que eu vou ter nos anos 2000, fazendo pós-doutorado em Nova York, conhecendo. A ideia era essa, é a parte final do livro, né? Esse aqui. Vou mostrar isso. Mas é isso. A parte final é dedicada a um contato que eu tive com um balconista de uma loja de vídeos, e na época DVDs também, tinha CDs, 15 vídeos. Era considerada a maior loja do mundo, sediada em Nova York, Manhattan. E eu procurava, que eu continuei vendo, até hoje, eu sou fissurado, eu tenho 5 ou 6 lugares para fazer download todo dia, que é o que me alimenta, filmes. Aí eu vi uma história das imagens do cinema, a transformação do cinema, VHS, streaming, tudo mais, né? A forma de comercializar. E esse balconista, eu ia procurar os filmes, ele tinha curiosidade em saber de mais coisas que eu tinha, referências. Eu morava na época em Belo Horizonte, era professor da UFMG, muito amigo de um cineasta, Tiago Mata Machado, que era crítico, foi crítico da Folha de São Paulo, fissurado que nem eu. E ele tinha várias indicações de filme, e esse balconista se interessou em saber, e eu cheguei a mostrar a lista do Tiago para ele, e as coisas que eu também sabia de cinema. Aí fizemos uma amizade. E aí eu fiquei um ano lá, me afastei, né? Exatamente 10 anos depois, um dia eu pego uma revista de cinema francesa, né? E deparo com uma matéria sobre o novo cinema de Nova York, né? E vejo uma matéria, eu não dormi essa noite. Eu fui lendo. Aí na reportagem, né, dizia: Sean Price Williams foi balconista da 15 vezes. Eu não acreditei. Era o maior fotógrafo do cinema independente naquela época. Hoje ele é cineasta, com um currículo imenso. Só fez um longa-metragem que eu comento neste livro, lançado ano passado. Ele se tornou realmente um realizador impressionante. Eu vou até fazer contato com ele, eu nunca mais conversei com ele. Eu vim para cá, né, Brasil, mas eu fiquei tocado com a coisa. E o outro colega dele também se tornou cineasta, que é o Alex Ross Perry. Eu fiquei estatelado e fui ver a imagem de Sean Price Williams para ver se conferia. 10 anos depois, ele já estava mais velho, de barba, desculpa, essas coisas. Mas é o mesmo, eu fiquei impressionado dessa história. Então,
Eu, com essa história toda, comecei a fazer, e o que aconteceu? No passado, minha tia mora de Petrópolis. Ela estava afastada de Petrópolis e foi de novo morar, porque minha mãe também foi morar em Petrópolis por conta do meu sobrinho e tal, e o neto mais velho, ficaram juntos. E minha mãe vai falecer um mês depois. Eu fiquei impressionado com essa história de mortes seguidas, uma em agosto e outra em setembro, e eu já tinha o texto começado, fui entrelaçando com essa história de ter a vivência com a minha tia em Petrópolis quando eu era adolescente, onde tudo começou. Então foi uma coisa impressionante, o enterro da minha mãe foi uma coisa impressionante, foi um rito regido por um franciscano que trabalhou a prédica para minha mãe com base em Pascal. A questão filosófica da aposta, que é uma questão de fé, que é uma questão que aparece muito, né? Eu tenho muita ligação espiritual, a minha vida está toda voltada para isso, com outras questões também. Para quem não tem fé, isso aparece demais, né? E mesmo para quem tem fé, né? A aposta na fé diante de um mundo tão materialista, que não descarta também essa possibilidade. Então foi uma fala tão bonita. Para mim, o enterro da minha mãe foi um renascimento. Ela estava transfigurada porque ela foi vitimada por Alzheimer, e teve problema de ossos, caiu, tomou muita anestesia. Isso prejudicou o Alzheimer dela. Minha mãe estava desfigurada, que era uma mulher, essa Sarita Montiel, essa baiana provocadora, brincalhona, pois até isso o padre teve a intuição de dizer: Dona Margarida, eu tenho essa intuição que a senhora era o centro de festa. Olha, foi um ritual. Então essas coisas funcionam muito comigo, e para mim é uma história de vida entrelaçada com o cinema. Desculpa as digressões. Então, vocês estão vendo que o romance é impregnado de vida, de morte, de pessoas, pessoas importantes. Mas quando a gente vê o romance, vocês vão ler, a impressão que dá é que é pura criação, pura ficção. Esses nomes, agora eu sabia, né? Esse nome em inglês é uma pessoa real, eu não sabia, depois criou o personagem e tal, né? Soa assim muito metafórico, e a arte é metafórica, né? Toda arte é metafórica. É que eu não gosto. Mas eu queria apenas perguntar o seguinte: até que ponto essa fragmentação foi uma, digamos assim, uma coisa intencional sua, né? Uma coisa estética, né? Que você realmente buscou a fragmentação, né? Para contar uma narrativa que poderia ser linear, não é linear, né? Vai aparecendo os fragmentos de memórias, né? Tem hora que ele escreve uma página inteira, parece que vai encaminhar para uma literatura linear, realista, de repente ele quebra, né? E volta e vai, né? Até que ponto isso é uma coisa elaborada, consciente, de toda uma evolução intelectual, de ler, de assistir filmes, ler romances, pensar sobre a estrutura da narrativa, ou isso aí é algo projetado em você, fruto de repressão, né? Como eu e você, eu creio que você também, como homem, né? Uma pessoa, de repente, veio ao mundo e descobriu que estava debaixo da puta ditadura, década 70, 80, né? Que a juventude estava, digamos, amordaçada, alimentada, o corpo não podia falar, né? Uma repressão. Até que ponto isso veio também da vida real do país, né? Até que ponto você buscou essa fragmentação de uma forma expressiva, de romper com os cânones da literatura, etc.
Eu penso que o livro até segue uma certa linha do tempo, né? Porque na primeira parte, né, vamos dizer, no primeiro capítulo, é uma história pregressa que aparece, né? Mas eu estou sempre relacionando com o tempo presente. Eu estou lembrando ali, nessa primeira parte, não é de uma época anterior, décadas anteriores, da infância mesmo, né? Da adolescência e tudo, porque é a questão da morte em família, de uma tia muito próxima e de uma mãe. Uma tia kardecista, não é? Que depois de quase 20, basicamente 30 anos eu não a via, porque ela teve uma questão de casamento, ficou muito endurecida. E uma vez eu queria ir com a minha mulher visitá-la em Petrópolis, ela ainda morava lá, e ela me disse, olha, não venha com sua mulher, tá? Não pode vir, mas não para dormir aqui, por causa do negócio de ter um casal na casa dela, porque o marido a abandonou. É uma história, né? E ela se atirou no kardecismo por conta disso, e tinha às vezes posturas muito duras, né? Muito dogmáticas, mas me amava. Eu, com o passar do tempo, não a vendo há tantos anos, décadas, né? E ela já com 93 anos, foi morar perto da minha mãe, na mesma Petrópolis que ela deixou para ir para Juiz de Fora, por causa da filha que estudava lá. Eu disse, nossa, as duas estão morando cedo. Eu fui achando que eu ia ter, por causa da minha mãe e da viúva dela, uma convivência. E o nosso encontro último foi isso. Meu filho, vem para cá. Você não quer vir para Petrópolis, morar aqui, e toda aquela conversa. E ela me deu um livro espírita, como assim um objeto carregado de sentido. E isso foi em junho do ano passado, final de junho. Em agosto ela morre, né? E ela colocou o dia que eu fui lá, ela disse, olha, esse livro é para você. Eu disse, olha, eu estou carregado de compras, não vou levar, amanhã a gente vai se ver. Quando eu voltei lá, ela botou nessa mesma mochila que eu estou, o livro em cima da mochila para não esquecer. E eu trabalhei com esse livro um pouco, recriando. Tem muito da minha vida e tem coisas que eu recrio. Eu não gosto de contar exatamente como é. Mas esses elementos de mãe e tia morrendo, a relação com a única irmã que eu tive, né? Inclusive uma barra pesada no dia da morte, antes do enterro, nós tivemos uma porrada assim, tremenda por questões de toda uma vida, né? E eu tenho coisas que são verdadeiras e muito violentas. Porque não é só a questão da política que eu vou falar mais para frente, do atual período, né, muito repressor, muito regressivo, que quer instalar, para mim, em 4 anos, instalou um clima de ditadura e de uma perturbação na compreensão das pessoas. A cerimônia que aconteceu sob o signo de Blaise Pascal e a questão da aposta. Ela deu muita coisa boa para a gente e eu procurei encarar isso como um esquecimento da coisa sofrida, da coisa difícil, e agradecer as coisas felizes. Então, uma memória que você levantou. Quando entra a filosofia na sua vida e na arte, você faz filosofia? Olha, eu vou ser franco com você. Eu, quando fiz a faculdade de letras da UFRJ, eu comecei a lembrar disso tudo por sua causa, que me apresentou para este evento como filósofo e escritor. E eu estava realmente trabalhando em oficinas com 2 livros de Sartre e um estudo sobre ele. E quando você falou isso, eu senti que na faculdade, que era um polo de estudos de Heidegger, naquela época, anos 70. Eu fiz um trabalho, eu mesmo vi
que eu tinha uma desenvoltura para esse universo da filosofia. E tudo que eu estudei como professor, em cursos, meus ensaios publicados, a base é filosófica. Agora, eu devo a você essa alegria de publicar o romance, de me apresentar assim, porque essa chave definiu o meu trabalho, porque realmente eu comecei a escrever narrativa, o que me interessa não é apenas contar uma história, é entrar nos meandros da linguagem, do sentido, das problemáticas mais sutis e lançar questões. A minha escrita é propositiva, é reflexiva, ao mesmo tempo que narra, né? Coisas da vida, da morte, do sexo, dos encontros, né? Do político e tudo mais. Né? Bom, agora eu vou abrir. Podemos abrir, Maurício, para perguntas? Sim. A Marli quer terminar? Tereza, né? Você já fez uma que eu ia fazer, que eu queria saber a conexão desse gosto pelo cinema e da filosofia. Você já fez. Eu queria lhe perguntar, professor Maurício, com todos os filmes que com certeza você assistiu, eu acho que se cada um aqui fosse falar de um filme marcante na vida, né? Então eu vou lhe perguntar de um que não me sai da cabeça, lembrando que quem fala é uma pessoa que tem dificuldade com a filosofia. Meu filho está fazendo filosofia e eu fico pensando como, porque eu tenho uma verdadeira barreira com a filosofia. Mas o filme que eu quero que o professor comente nessa linha é o filme Limite. Já assistiu, né? Por ser um filme... Vê se eu estou errado, sem fala e de uma cena só. E quando eu assisti esse filme, para uma pessoa que tem dificuldade com filosofia e que é ansiosa, é praticamente impossível assistir esse filme. Que parece que é de arte, né? O Nicodemus adorou o filme. Eu fiquei assim, como pode isso? Essa é a minha pergunta. Tá. Eu até faço referência, Marli, ao limite do livro, porque me veio a imagem da morte, da barca da morte. E eu associei a um filme também brasileiro, né? Limite, de Mário Peixoto, acho que é dos anos 30. E o outro é dos anos 60, do Oswaldo Candeias, A Margem. Não sei se vocês já viram. Que é um filme que coloca pessoas populares, os atores, você vê que muitos deles são anônimos que ele tirou, né? Ele trabalhava com pessoas da multidão e eles entram numa barca, né? Eles estão o tempo inteiro, como no limite, né? No mar, sendo transportados para alguma dimensão. Então, assim, eu vejo a minha ligação com o cinema e com a escrita, nessa linha que ele me ajudou a situar, eu fico muito feliz. Foi uma descoberta recente que me localizou mesmo, acho perfeito. Eu gosto muito de discutir o paradoxo da vida e da morte, que é uma coisa que não se resolve nunca. E no livro eu quis sondar o que está mais além, não de uma maneira, a partir da linha kardecista, do livro que me foi dado, antes de morrer, como testamento, né? É uma coisa assim muito, vamos dizer, decisiva, né? É uma mensagem, né? Antes da morte. Eu quis justamente discutir e eu cheguei a algumas possibilidades de entendimento sobre a própria questão que eu lancei a ela quando fui visitá-la pela última vez e a vi. Depois eu a vi no hospital, porque eu voltei pouco antes dela morrer. Eu tinha problema de retina e ia me operar lá, que era mais barato, mas desisti. Fiz em São Paulo mesmo. E aí eu fui e ela estava no hospital
mas não conversamos. Ela, né, já muitas semanas internada, eu fui vê-la. Eu perguntei para ela, por que tantas... Eu já tenho, né, já estou terminando a minha 6ª década de vida e fico chocado de haver um movimento regressivo como está havendo na vida brasileira. Eu sei que no mundo tá, mas eu gosto de falar daqui para a gente atuar aqui, né? Senão fica com a desculpa de que é de todo mundo. Não, aqui tem chance de resolver. Com essa onda toda, né, de retorno, né, a princípios ditatoriais, a marcas neofascistas, né, e a ignorância como projeto de não governo, isso realmente, a bestialidade inconcebível no plano político. Isto para mim não é político, eu acho que devia haver um movimento para destituir a tal extrema, que eu não vou falar o nome para não dar força, que os jornais dão, a imprensa, o mundo dá, para não dar força para que isso exista, não está no campo do político. Aí eu falo, é crime, é patologia social, é tudo mais, mas não é político. O sentido da política não é esse. Aí eu lancei para ela. Por que a humanidade ainda continua lidando com forças tão retroativas? Ela disse, meu filho, aqui será um paraíso. É uma fase final. Bom, é uma explicação espírita, né? E eu fui lidando com isso, com a linguagem, porque a minha escrita, a narrativa, eu tenho alguma coisa iniciada e vou descobrindo ao fazer. E fui descobrindo coisas. São mistérios que fica difícil de eu aqui resumir só lendo o livro, mas eu acho que a gente está com enfrentamento, e o cinema ajuda a ver isso, da gente voltar, porque o projeto no livro, a possibilidade, o personagem vai até 2045, daqui a 20 anos e tal. E eu faço essa provocação, será que nós vamos ainda lidar com o que foi a história da Segunda Guerra, com essa marca toda, não é, miliciana, militarista, bélica, de horror à humanidade, né? Então, é uma indagação para mim. E O Limite é um filme feito entre guerras, não é, Marli? Que mostra uma angústia com a existência. Aí o existencialismo, você falou de Sartre, eu acho que o romance, é por isso que você diz, não é uma coisa linear e não é uma coisa seca, é vital. Eu escrevo com essa ansiedade, com angústia, com a inquietação de indagar. Eu acho que O Limite é isso, é um filme indagativo. Não tem uma chave final de leitura. Todos estão nas bordas. Nós estamos no limite. Até nós começamos aqui, você é filósofo, mas tem superstição. Tenho. Porque até uma questão assim, a vida é cheia de armadilhas. Aí sua bolsa. Agora que eu falei, né? E eu se eu não falasse, não. Obrigado. Pois é isso. A vida é tão difícil, a qualquer momento você pode passar por uma situação. É claro que a gente vai ganhando cancha e vai dizendo não, vai se posicionando, mas é tudo muito limítrofe, né? É frágil, né? A morte está aqui já presente, né? E a gente não tratar da morte não tem sentido. Não para ficar na morte, mas para encarar, buscar mais afeto, mais entrada na vida, sabe? Mas é o limite mesmo. Eu queria agradecer a sua presença. Eu te conheci, Maurício, Em outubro. Sim, mas eu te conheci numa live, chama Literatura Fundamental, onde você comenta sobre o poeta Rimbaud. E eu fiquei muito espantada,
porque o entrevistador, ele ficou de boca aberta ao ouvir você falar, ele nem te interrompia, ele ficou tão assim prazeroso com a sua fala, sabe? E você foi discursando assim livremente e foi maravilhoso te ouvir falar do Rambo. Então foi assim que eu te conheci. E agora o meu editor, o Nicodemus, trouxe você para Taubaté já em outubro, né? Onde eu te conheci pessoalmente. E agora estou tendo o prazer de dialogar com você. Sim, sim. Então é uma alegria grande. Para mim também, viu? E essa preocupação sua sobre a morte, ela é muito pertinente, né? Ela é muito assim, lógico, é o que a gente foge de discutir, mas a gente tem que discutir. É importante discutir. A minha pergunta é a seguinte, o cinema, a gente sabe que é uma linguagem assim, que atinge todo mundo, né? E a gente tem vivido no planeta várias situações, limites, né? Enfim, recentemente a gente está vivendo uma situação limite de extrema-direita no mundo todo, uma coisa assim esquizofrênica, não dá para compreender de fato o que está ocorrendo, né? É uma dissociação, né, do ser, a gente percebe isso. Então, a minha pergunta ela vem nesse sentido de como que o cinema, com toda a potência dele, consegue captar esses momentos, consegue observar, filosofar sobre esses momentos e consegue, de alguma forma, conversar com esses momentos. Como que você vê isso? E em cima dessa questão, uma análise sobre o filme Bacurau, que, para mim, fez essa conversa, conseguiu conversar com um determinado momento. É isso. Obrigada. Obrigado, Tereza. Eu até comecei, né, aqui falando de como o cinema capta o instante, ele é mais veloz que a literatura, né? Porque o autor, ele faz um roteiro básico, começa a filmar, tem questões, né? O melhor cinema se faz no momento em que vai sendo produzido, né? Os grandes cineastas da contemporaneidade, já há muitas décadas, trabalham assim. E é onde a gente encontra uma força de registro e de conceito e de filosofia. O cinema pensa, não é? Eu acho que Deleuze trouxe isso, né, nas obras dele, relacionando cinema e filosofia, não é? E eu fico muito com o impacto exatamente de 1945, que eu acho que um dos fotogramas mais belos é o de Ana Manhã, num filme clássico que é Roma, Cidade Aberta, né? A dilaceração dessa mulher nesse quadro ainda, não é? Remanescente de lutas que conversam com o nosso presente há quase 100 anos. Então, você vê onde a gente encontra essa força pregnante, se não no cinema. Eu queria fazer cinema, mas acho a minha escolha... hoje eu estou sintonizado plenamente. É difícil trabalhar com grupo. Eu já peguei o pique de fazer as coisas sozinho, autonomamente. Eu tenho um movimento de não parar de escrever. Eu coordeno oficinas de escrita, as minhas oficinas, né? Nelas pessoas, minhas não, do grupo, né? Eu apenas coordeno. O trabalho está fazendo, é produção, para a minha universidade, tudo. Então, assim, o que eu escrevo busca ter uma pegada de cinema no sentido de ser um registro. De eu estar sempre fazendo, porque o que eu acho importante é esse poder testemunhal e interventivo, não é? Que o cinema tem. Ele captura uma política dos corpos, das circunstâncias,
dos espaços onde personagens se situam. Mesmo quando não há personagens, né, alguma animação pode também captar, né? Eu não incursiono muito pelo cinema de animação, não tenho tanto fascínio. Mas assim, corpos, espaço, tempo, gestuais, roupas, iconografia, né? Tudo que marca aquele campo das imagens, isso é de uma riqueza imensa. E a literatura tem isso também, a gente tem que descobrir esse poder de intervenção. Olha, o Bacurau é um filme que eu não admiro. Não admiro porque ele coloca o problema na presença americana. Olha, a presença americana, a política, o imperialismo americano se dá em todo mundo. Em doses, não geopoliticamente observáveis de acordo com a formação dos países, não é? No nosso país, sim, teve uma presença forte, tem. Hoje é uma economia transnacionalizada que não vem apenas dos Estados Unidos. Há um momento do filme no início que passa um político, né, até num carrinho assim, que é ironizado. Enquanto o brasileiro não descobrir a colonização interna, não discutir a fisiologia política, não é? E não vigiar o Estado, isso está nesse livro. Eu coloquei um personagem que propõe isso, porque eu até conversando com minha mulher me veio esse insight. Ela observou, depois do 11 de setembro de 2001, passou a existir, em termos políticos e com a tecnologia, né, que temos, o controle sobre o cidadão. Todo mundo, em nome do terrorismo, passou a ser vigiado, controlado. E eu penso que há formas políticas que possam virar o jogo. Eu gostaria muito de ter mais ressonância que eu tenho, mais espaços políticos, mais visibilidade para contribuir. Todos que têm qualquer ligação política, e nós todos temos onde trabalhamos nas nossas vidas, nas questões todas que nos relacionam com a vida, questões políticas. E tem aqueles que atuam em frentes ativistas. Enquanto não houver a conversa entre as várias frentes minoritárias, identitárias, para vigiar o Estado, fazer uma força, Câmara de Deputados, decisões de Lira, é ele que está embargando o impeachment, ele vai ser alvo até sair do impeachment. Porque eu acho assim, e outras questões também que vão surgindo de ordem política, né? Como essa. A atual, a presença militar, o 8 de janeiro, destruir, pior do que o Capitólio, destruir a capital do Brasil e ainda haver um jogo, entende, de se não me disse, entrar forças militares negando, o social, em suas diferentes formas, deveria estar atuando. Queremos o fim desta presença, os resquícios do militarismo no Brasil, por aí vai. Porque permanecer isso é uma grande violentação. Maurício, boa tarde. Você Jefferson mesmo? Eu gostei muito da posição que você colocou aí, conforme disse, que esse país vai virar um paraíso, né? Isso sob um ponto de vista padecista. Mas uma coisa que eu quero fazer agora é que nós sofremos a produção independente nacional muito mais a partir do golpe da Dilma, e nos dias atuais. Como que a tua visão em relação à produção independente, seja na literatura, seja no cinema, para os próximos anos? Nós vamos conseguir recuperar o tempo perdido? Olha, é uma grande dificuldade e eu acho que cada um tem que se movimentar onde estiver, que acredita em possibilidades que não sejam de coação, de retroação, de atraso, deve interferir.
Mas o nosso atual momento cultural eu acho muito difícil. A literatura, vamos falar, né? Predomina o poder literário. Mesmo em oficinas literárias na universidade, né, nós lançamos um livro, formamos uma editora. No ano passado já vai sair o 5º livro agora. Até uma edição de um autor mexicano importante, vivo, né, Mário Belantin. Nós fomos para essa para propor novas linhas literárias e novas posturas. Todo o pessoal surgido de oficinas literárias. Eu praticamente dialogo com novos escritores, novíssimos, em formação com obras recentes, porque as pessoas que têm o poder literário, eu pessoalmente não me interesso, elas não querem mudança estética, não querem mudança política, querem apenas ser publicadas por grandes editoras e ter poder cultural. Para mim, é um equivalente a outras formas de poderes hoje do país. Você vê que isso é um mainstream. Não tem pensamento crítico, não entendem historicamente os processos que estão se dando, não tem essa inquietação intelectual e política para querer transformar. Acho difícil. A educação, quem está de perto, até o Tiago Sefer, que deve chegar daqui a pouco, pelo que ele falou, não pode chegar aí na hora para conversar, né? Ele lida com a educação e vê muitas dificuldades, né? A universidade, né? Eu no momento estou aposentado, já vai fazer 5 anos, e agora até atuo mais, trabalho mais, porque a gente fica muito preso ao administrativo da coisa, né? Tendo que dar contas de departamentos, linhas, políticas do meio, né? Uma coisa que a gente, ao publicar um livro agora em maio, início de maio, exatamente há um mês atrás, lá na FEFELESH, nós fizemos um livro que é a reunião dos textos teóricos do site que criamos em 2020, continua ininterrupto desde essa época, com publicações mensais, né, de teoria. E se formou um conjunto de teoria incrível, porque se busca a inovação, né? Mas a universidade que eu observo, ela não produz pensamento, não produz linguagem e não coloca o aluno como um profissional em formação para ter um senso crítico ampliado. Não é saber coisas só da literatura, cada vez mais o mundo literário impera fechado em si. Eu, quando entrei nos anos 70, até falei com o Tiago, ele disse, mas o contexto dos anos 60 e 70 era assim, não, é algo que permanece sempre. Há áreas que têm um compromisso. A educação é para inovar, é para buscar novas formas de socialidade, não é? Pessoas que vêm de diferentes formações ali, trazer um debate, né? Nem reduzir tudo ao identitário, não. É expandir. As questões identitárias sendo discutidas, mas tem que discutir. Então, o que eu vejo assim, são pessoas que discutem só no campo literário. Eu, quando entrei na escola, todo mundo produzia poesia, era o boom da poesia marginal, né? Estava começando a ver a distensão da ditadura, né? É lugar para estudar isso. Foi o ano que eu entrei, 1977. Então, começou ali a haver uma preparação daquela fase final da ditadura, né? A distensão, como é que chama, a progressão democrática gradual, né? Mas começou com a liberação esse ano de 77, a UNE voltou às atividades, a União Brasileira dos Estudantes. Eu me lembro até de uma reunião lá, né? Agora, isso, cada um. Eu, por exemplo, eu me preocupava, a minha questão é a escrita, né? O meu campo é a escrita, sempre foi, desde cedo, desde o início da adolescência. Mas no campo da arte, a politização do conceito, da linguagem, da postura, né? Então eu vejo os jovens já nascendo velhos
acadêmicos. A cena atual brasileira é acadêmica, a literatura brasileira é acadêmica, quando não mainstream. Essas editoras promovem fóruns de grandes editores para ver as tendências e todo mundo seguir para compor, sabe, uma hegemonia. Arte é invenção, é pensamento, é politização, é inquietação intelectual. E eu não vejo no Brasil atual. E no cinema, olha, a arte que eu vejo mais interessante é o teatro. Artes do corpo, a dança e tal. As artes visuais já foram mais interessantes, muito mercado atual, muita padronização dos modos de expor e conceber vernissagens ou bienais e tudo. Paulo Pereira. Muita honra aqui primeiro agradecer pela introdução. Foi colocado na Morena Rua Prestador, frequentava o Prestador toda semana. São Soinho levou naqueles tempos, início da década de 60, mas a minha pergunta não sei se é pertinente, se não for, perdoe. Mas nós estamos falando em literatura e cinema, qual é a sua expectativa do Guel Arraes trazer o cinema dele da Bonita para é uma expectativa. Isso está escondido aqui. Olha, o Guel Arraes, como novos diretores surgidos, vamos dizer, dos anos 90 para cá, são competentes, né? Sabem a técnica. É um cinema com domínio, né? Tem produção, é bem realizado. É a mesma coisa de você dizer, esse escritor escreve bem, realiza bem uma narrativa, executa. Isso é o que tem mais. As técnicas de fazer filmes, né? No caso é o seu exemplo, visíveis, né? Vamos dizer, não digo disputáveis, mas visíveis, acessíveis, atraentes, envolventes. Grande Sertão Veredas. A tendência do Guel Arraes é um tanto de folclorizar, regionalizar, torna até agradável Ariano Suassuna, né, com humor. Eu pensando no filme dele, né, ele levou Suassuna ao cinema. Eu acho difícil o Grande Sertão, que eu vi a Bia Lessa que levou ao teatro, não vi a montagem do Grande Sertão, quem viu adorou, né? Mas no cinema, sim, é um filme muito fechado na linguagem teatral. Há um entendimento da obra do Rosa, né? Mas eu não sei, às vezes tem certos filmes que deveriam ser mais introspectivos, como é o caso, né? O Grande Sertão, se centrar só no Riobaldo, na narração. Então eles querem dar aquela cor local, a paisagem, querem construir uma lógica narrativa e eu acho que isso prejudica. Eu não sou muito de filmes que pegam livros, geralmente não dá certo. Vejo o exemplo de GH agora, né? Porque a GH do livro, não sei se vocês viram a Paixão Segundo GH. A GH do livro não é aquela mulher de alta classe. O Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor muito competente, tem muita linguagem, mas ele estetiza demais, né? Fica muito over. Sabe aquela coisa, a Globo agora faz arte? Me dá essa impressão. Sim, mas e sufoca, porque Clarice é um rito. Podia ser uma mulher, outra atriz, ou a mesma atriz, que ela ficasse doida, porque ela está uma madame no filme. A GH é isso.
de alta classe, altos terraços, nada disso. Era um rito. Uma mulher que é chamada para conviver com o quarto de fundos da empregada, de uma maneira não sociológica. É um rito, Clarice é um rito. Riobaldo é um rito. Tem que despojar para entrar na coisa. Então eles criam paisagens, sequências narrativas lógicas. Arruma demais. E Clarice dizia, eu estou desdobrando, né? Minha literatura não gosta de enfeite, eu não gosto de enfeitar coisa. É direta. Claro que ela é uma hiperescritora, tem muita linguagem, não é? Tem muita construção, mas a construção dela é para chegar a coisas cruas, fortes. E GH não tem isso. E o Guimarães Rosa realmente ali, né, com aquela força de linguagem, como é que o cinema vai pegar isso se não seguir a linguagem? Ele podia trazer o cinema da linguagem para transformar o cinema, mas eles querem converter os autores em filmes, né, roteiros, né, viram roteiros palatáveis. Não tenho uma expectativa, não. Vira faroeste. Brasileiro. Igual aquela tradição primeira, né, do Grande Sertão, dos anos 60, os irmãos, até conheci pessoalmente esse diretor, Santos Pereira. Eu acho que é Renato e Roberto Santos Pereira. Trataram logo na primeira meia hora de resolver o sexo de Adorim para não dar problema. Não dá certo. Bom, a última pergunta, porque já vamos para 17 horas, o Martinho Jorge falou que está chegando, mas é bom, né, que se terminar agora vocês vão embora, né? Acho que eu vou segurar vocês aqui. Marli vai buscar uma corda, coloca no pescoço. Domingo. Tem mais alguma pergunta? Alguém mais que não a Tereza quer perguntar também? Juan, não quer perguntar alguma coisa? Depois da Tereza. Não, você é do Rio de Janeiro, né? Um carioca. Então eu estou curiosa para saber do Rio, para saber como é que está o Rio de Janeiro e se tem algum filme que conversa com o Rio de Janeiro e que você também aponte alguns cineastas da sua preferência e recomende os filmes brasileiros. Olha, tem mais de 8 anos que eu não vou ao Rio. Por um dado de vida, né? Eu só tenho uma irmã que vivia com a minha mãe e meu sobrinho, eles foram para Petrópolis. Curiosamente, o lugar onde essa tia viveu antes e já não vivia mais, depois dos últimos meses de vida, os 3 últimos meses ela foi. Então, quando eu vou ao Rio, eu vou ao Petrópolis. E eu não sinto falta do Rio, porque eu acho que o Rio se transformou muito. Eu sei que o carioca não gosta, mas eu não sou identificado com o Rio. Eu já aproveitei praia, eu fui muito feliz no Rio, eu me casei no Rio, né? Filho, tudo isso me deu muita felicidade. Mas a mentalidade hoje é outra. Eu me espanto, eu fui vendo, desde que eu saí, ano que vem vai fazer 30 anos que eu moro fora, né? Primeiro eu fui para Belo Horizonte, eu queria ser professor, fui para a UFMG, fui contabilista. Depois eu vim para cá, né? Também para completar 20 anos que eu estou em São Paulo. Então, assim, eu acho que a mentalidade carioca mudou muito. Eu vivi um Rio muito cheio de postura, sabe? De atitude, de coisas avançadas. O que você me diz do atual quadro, identificado como o berço do bolsonarismo? Eu já sentia, trabalhando em serviço público, antes de ser professor na Biblioteca Nacional, essa tendência reacionária do Rio. É um lado, eu sou muito crítico, como aqui tem também,
Então me desagrada. Não é questão de Rio versus São Paulo, nada disso. Mas a vida vem aqui, eu sempre gostei de São Paulo, eu gosto de metrópole, eu vim em Nova York. Eu não sou identificado com praia, eu já vivi tanta praia, porque eu desde bebê, meus pais me levavam à praia, quando a Barra da Tijuca tinha relva na areia. A gente pisava, era verde na areia. Eu me lembro, eu fiz. Então fui banhado de mar. Depois o cabeção tomou conta, o cinema, a literatura, tchau. Não ligo para essas coisas não. Agora sinto às vezes falta de mar. Estou precisando voltar ao mar, mas não do Rio. Vou dar um tempinho para o Rio. Quando se acontecer, eu vou. Agora você perguntou do cinema. Olha, eu gosto do cinema de Tiago Mata Machado, que é um verdadeiro ourives da coisa, do artesanato do cinema. Ele demora para fazer os filmes, até me chamou para participar do último que ele fez, que se chama Complô, os Deuses da Peste. É um cineasta mineiro, não é? Que levou Maura Lopes Cansado ao cinema, fez uma experiência de cinema e artes visuais com filmes Residentes. Tem uma filmografia dos 4 ou 5 títulos só, de Londres, né? Gostei muito do filme feito a partir de Clarice, por Marcela Lorde, O Livro dos Prazeres. Você assistiu? Procure ver. Que foi outra pegada da Clarice. Ela não ficou presa ao texto, mas ela se sintonizou e tentou ver o que seria aquele personagem que é a Lorelei, né, do Livro dos Prazeres, na atualidade. Ela captou o espírito de Clarice e reciclou Clarice. Achei muito interessante esse filme. Tem a cineasta Ana Vaz, que faz curtas-metragens, é muito boa. Ela é filha de um músico chamado Guilherme Vaz. Eu gosto do cinema menos comercial. Cinema que pega atores globais, não por serem autores globais, não gosto, eu vejo telenovela, aprendo muito. Acompanho novelas, vejo novelas antigas, me acrescenta tudo. Eu gosto do audiovisual, mas é porque vai para uma linha de trabalho que não tem muita linguagem, né? Tá vendo com aquele roteiro pronto, aquela produção, né? Aborda o teatro. Aborda, muito bom. Adoro o teatro. Tenho peças também, gosto. Foi tudo junto, azar. E os esportes hoje estão muito estimulados para criar essa lógica de facções, igual a política. Mas eu sou mais das artes, nem vejo nada. Gosto de ver peças, de ler. Bom, acho que chegamos ao fim. Obrigado, viu? Eu agradeço. Agora, seria o momento dele autografar o romance. Acho que é até difícil de dizer que é um romance, tá? É uma narrativa do nosso tempo, né? Com as necessidades, as urgências do nosso tempo, por alguém que tem uma cabeça, né, além do tempo. Então é uma oportunidade que vocês têm de estar aqui com um grande escritor, filósofo escritor, né? Porque nós temos isso no Brasil, né? Nós temos filosofia no Brasil, temos pensamento, temos reflexão, né? Nós temos o grande defeito de não reconhecer, né, o que nós somos. É preciso passar muito tempo, e às vezes alguém de fora dizer que nós
existimos, né? Sei lá, mais suave, país colonizado, né? Mas nós existimos, né? Nós existimos. Então, Maurício, sente ali, naquela mesa, ainda que uma única pessoa vá pedir autógrafo de você. Vamos cumprir o nosso ritual, tá? Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, hein? Converso agora com o convidado da tarde de hoje, o professor Maurício Salles Vasconcelos, que é autor, editor, professor, filósofo e mais uma série, é um homem de cultura do modo geral. Eu vou começar falando de um local inusitado, porque temos a dimensão de que a cultura ela é como ar, ela ocupa todos os espaços. E nós estamos num espaço de rodoviária. O senhor já se apresentou num espaço de rodoviária? Não, nunca. Como é que foi a experiência? Achei muito legal. Eu estive aqui em outubro, Nicodemo Sena me chamou junto com um amigo que também edita comigo a Ar Livre Edições, Tiago Cefé. Nós viemos falar dos 2 primeiros livros da editora e eu já gostei da rodoviária. O banheiro é fantástico, respira, né, com essa abertura. Essa entrada de Taubaté nessa área é incrível. Agora, tendo livros, né, é uma forma de presentificar, né, de ficar mais próximo, né, esse material que é tão básico para tudo, né, para pensar, para viver, para melhorar a vida, para encontrar outras formas de compreensão e de ligação, né. E o que o senhor espera, né, dos leitores do seu livro, né? Como é que o senhor gostaria que fosse o olhar do leitor para a obra que o senhor apresentou Olha, hoje? eu nunca penso como eu gostaria. O que é bacana é a sintonia com o trabalho, porque últimas décadas nos cinemas, livro de bolsa. O cinema, ele está sempre vitalizado, mas é um material criativo, estético, que nos leva a várias dimensões, inclusive da morte, né? Então esse livro revisita uma história de vida e encara essa questão da finitude. Então é um livro que tem uma abertura de focos. Isso é muito interessante para quem for ler, não é? Mas eu não idealizo nada, sabe? Eu fico feliz assim de saber que podem ler, que tem esse elemento dos filmes, não é? O cinema de rua, lá desde o início de uma história aí de décadas atrás. Hoje se vê cinema em casa, né? Através de fluxos, streamings, né? E ao mesmo tempo você tem acesso aos filmes de todas as épocas, isso é maravilhoso. E tem uma ligação com o escrever, né? Esse personagem do livro é um estudioso do cinema que vai anotando coisas e vai contando a história de vida dele nessa ligação e ver, né? De ir a espaços para assistir filme. E uma coisa que me chamou a atenção é quando o senhor comenta, né, sobre a obra cinematográfica que vai ser lançada baseada no Grandes Sertões Veredas, né? O senhor acredita que em relação à estética, em relação ao todos os elementos, os enfeites que estão sendo colocados nessa história, que o cinema brasileiro está caminhando para os enlatados? Olha, os enlatados já existem há muito tempo. Hoje a gente vê que está sempre aparecendo séries. Hoje houve uma serialização do cinema, né? E uma novelização do cinema. Eu acho que houve uma troca. A TV ficou muito cinematográfica e os filmes ficaram muito telenovelescos. Houve essa troca. Então, esse tipo de linguagem é interessante. Eu acho que qualquer estética é importante, qualquer referência literária é. Mas eu acho que o problema, quer dizer, o Guel Arraes não é um cineasta de enlatados, né? E esse é um exemplo. Mas assim, eu acho que um problema que existe na indústria, que, né, começa a existir, né, no Brasil, é de fazer filmes, de realização de filmes, é de criar padrões. O que é bacana é você ter um cinema também que se transforma em função da escrita.
de tudo não se encaminhar para um roteiro pronto, uma máquina de fazer cinema a partir de concepções roteirísticas muito enquadradas, né, em técnicas. O que é legal, o cinema que narra de outra maneira, que capta imagens de modo surpreendente. A gente gosta de aprender vendo filmes a olhar para o mundo, é isso. Muito obrigado pela sua você. presença. Foi Ele vai me passar, né? maravilhosa a sua participação muito aqui na obrigado, feira. eu que agradeço.